Fala pessoal, Chimarrão Podcast, Jairo aqui. Vitor.pipa. Hoje nós trouxemos o cara aqui do movimento do CTG para nos explicar, nosso amigo Rodrigo Ricardo, isso? É isso aí. Um grande abraço aí a todos vocês que estão nos assistindo. É um prazer ser convidado aqui para participar do programa de vocês. Eu tenho acompanhado também pela internet aí. A repercussão é muito bacana e nos sentimos até, de certo modo, envaidecidos aí em trazer aqui a nossa cultura, o tradicionalismo, né? Vocês que têm um público bem bacana, um público que nós queremos muito que nos visite lá na entidade tradicionalista. Então, muito obrigado pelo convite aí. Que bom, cara. A gente traz, né? Porque a gente é bairrista pra caramba, a gente precisa, a gente tem a nossa semana, né? A gente te convidou para te trazer aqui para expressar um pouco dessa cultura, até que, se Deus quiser, a gente almeja ali na frente não ter somente o público gaúcho, né? Ter um público de fora do estado também, e esse público vir a conhecer, entender por que a gente gosta tanto de ser gaúcho, por que é tão bom ser gaúcho. E é bom mesmo, né? Não é só porque a gente diz que é bom, é porque é bom mesmo ser gaúcho, né? Sabes que hoje o Centro de Tradições Gaúchas, né? Os CTGs, eles dão a oportunidade, especialmente para as crianças, eu vou começar pelos pequenininhos ali, de ter uma ideia de amor, né, a nossa cultura, da onde nós viemos, né, da música, enfim, da arte. E eu sempre digo que elas têm pouquíssimas oportunidades hoje, porque tem muita coisa no celular, mas tem pouquíssimas oportunidades de ver o artista de perto, o dançarino, né? O músico, o artista em si. E lá dentro do CTG talvez seja uma dessas primeiras experiências. Claro que em casa tem o cachorro, tem o gato, mas vai ter o cavalo, né? Que é um outro símbolo do gauchismo aí, né? E especialmente em descobrir os seus dons. Por exemplo, tá? Quando uma criança vai para dentro do CTG, em algum momento ela vai se envolver com a dança em si e ela vai ver se ela gosta, se não gosta. Em algum momento ela vai poder aprender a ler um verso, um poema, declamar, fazer uma declamação. E a gente começa a perceber nesses pequenos aí um certo dom que talvez em casa, única e exclusivamente no celular, nós não tivéssemos essa possibilidade. Outra coisa interessante, né, dos pequenos, né, é de que desde pequenininho tu começa a ter um senso de respeito aos mais velhos, que é algo que em algum momento se perde bastante por aí. O regramento, dentro do CTG tem hora para começar ensaio, tem hora para terminar, é tudo muito coletivo. Tu precisa dos demais integrantes para que toda a engrenagem ali funcione. Então, desde pequenininho, tu aprende também a dividir e a buscar os objetivos que não são só teus, né? Mas que são também daquele grande grupo ali que está ou numa invernada dançando, ou até mesmo participando de jogos tradicionalistas, ou de atividades artísticas em geral. Eu gosto muito dessa premissa, assim, sabe? As nossas crianças que têm a oportunidade de entrar para dentro do CTG são crianças que têm um desenvolvimento psicológico e até no futuro, né, na escola e de trabalho muito bacana, assim. Então eu começo defendendo essa teoria aí de que nós gostamos porque desde pequenininho aprendemos que o que tem de bom se encontra também dentro de uma entidade tradicionalista. Posso falar? Pode. Como é que foi o caminho até se tornar um patrão do CTG? Foi, primeiro, curioso, assim, porque numa condição normal alguém decide que vai até o CTG, né? Uhum. E eu sempre frequentei a entidade tradicionalista por conta da minha família, que já era frequentadora, né, da casa, das casas tradicionais aí. Uhum. E basicamente eu lá com 10 para 11 anos quis fazer o primeiro curso de fandango, porque eu tô com 12 anos e eu quero começar a aprender a dançar, né? A compartilhar daquele ambiente ali. E como todo menino, né? Quer uma prenda para dançar também, quer começar a se desenvolver, né? E aí eu fui fazer um curso de fandango. O curso de fandango são as danças mais conhecidas aí como vaneira, milonga, chamamé e tudo mais. Então a partir daí eu comecei a frequentar o CTG, né? Eu fui para dentro do CTG para fazer essas aulas. Obviamente que lá, em função desse sentimento que se traz ali, né, do companheirismo, da amizade, né, do amor que se tem pelas coisas que se faz, pela coletividade, eu fui cada vez gostando mais daquele movimento ali. E até por um momento me afastei, né?
13 anos, 15 anos, 16 anos, começa a trabalhar futebol, conhece outras coisas bacanas que tem para se fazer também, skate, e aí a gente acaba não tendo tempo para fazer tudo. E aí eu me afastei lá um pouco do CTG, e com 19 anos, por incrível que pareça, eu fui pai. Né? Eu com menos de 20 anos fui pai pela primeira vez, e costumo dizer que o meu primeiro filho foi meu empresário na vida. Eu continuo pelado dos pila, com a guaiaca vazia, mas o meu empresário era bom na vida, né? E o Pedro, depois quando completou uma certa idade, ali para 6, 7 anos, nós entendemos que precisávamos levar ele para dentro do CTG, para ele conhecer um pouco desse regramento também, né? Dessa ideia de coletividade, conhecer um pouco sobre o lombo do cavalo, de aprender a dançar. E musicalmente a minha família também tem uma veia artística, assim, especialmente pelo lado da minha esposa. E aí lá fomos nós de novo, tu vê, 7 anos depois, fazer um curso de fandango. Mas muito para levar o Pedro, meu filho mais novo, para aprender a dançar. E aí ali nós retomamos essa frequência, né, dentro de uma entidade tradicionalista. Começamos a fazer fizemos 2, fizemos 3. O meu filho começou a dançar na invernada mirim do CTG, sapateado, aquela coisa toda, né? Começou a participar dos rodeios e dos festivais. E aí, quando tu é pai de dançarino, aí tu tá totalmente inserido no contexto. Aí tu tá participando das viagens, tu tá levando, tu tá dormindo pouco, acordando cedo para levar nos ensaios. Tu começa a buscar os mesmos objetivos que o teu filho, né? Esse é o sentimento de pai, né? E... Pois não? Às vezes eu acho que tu até daqui um pouco participa mais do que ele. Porque o teu intuito é... Eu não tenho... A minha filha tem uma guriazinha de 6 anos, ela não participa de CTG, mas tudo que ela vai fazer, eu acho que eu tenho mais vontade do que ela, sabe? Assim, quer ver fazer acontecer, né? Fazer acontecer. Exatamente. E daí com essa ideia do Pedro dançar, tu acaba exatamente te envolvendo demais. Porque daí tu quer comprar uma pilcha, né? Tu quer disponibilizar a possibilidade que ele frequente os rodeios e os festivais, e aí tu daqui a pouco te pega fazendo a organização de uma viagem, daqui a pouco tu está nessa viagem, tu pega fazendo a organização de um acampamento, por exemplo, daqui a pouco tu te pega convidando mais pessoas para fazer parte daquele ambiente onde tu tá vivendo ali, e tu tá criando casca como tradicionalista, buscando conhecer um pouquinho mais da cultura, mas naturalmente, não que ela tenha sido imposta. Ninguém disse assim, tu tem que aprender sobre isso. Não, tu começa a gerar curiosidade, tu passa por uma semana farroupilha, que daqui a pouquinho nós vamos falar, e começa a entender por que a chama crioula é a chama crioula, por que os festejos acontecem naquele período. E isso foi trazendo uma vontade de estar ali conhecendo, aprendendo. E aí tu tem pessoas dentro do CTG que te instigam a fazer isso, que te incentivam a tu estar ali dentro. Quando tu vê, tu tá passando mais tempo dentro do CTG do que em casa. Tu vai pro trabalho, chega em casa, toma um banho, bota uma pilcha e vai pro CTG. Depois disso, depois que eu criei esse amor pela gauchada, né? Pelas coisas do gaúcho, pelas coisas da nossa terra, de tomar o chimarrão, de aprender a fazer um bom churrasco, que até então eu não sabia, né? Fazer, assar uma carne mesmo, eu comecei a aprender ali com os mais velhos no CTG. A partir daí, tu entende que eu não consigo mais sair disto, eu não consigo mais enxergar a minha vida sem esse contexto tradicionalista. E aí, quando as gerações vão passando, as crianças vão crescendo, muita gente passa, tem um fluxo muito grande dentro das entidades tradicionalistas. E como na grande maioria das vezes a gente entende assim de, CTG é coisa de velho. Mas não é, os novos estão lá também, mas os velhos são os palanques, né? São os esteios daquela casa ali, é quem detém essa coisa do conhecimento da cultura para poder levar para quem está chegando, né? E aí eles também cansam, os anos passam para todo mundo e eles querem fazer força, mas eles precisam que os jovens, né, deem um sangue novo ali, que eles também tomem aquele galpão para si, aquela entidade, aquele templo sagrado ali, tomem para si e entendam que tu precisa também contribuir de alguma forma para que essa entidade tradicionalista tenha continuidade. Então, de forma resumida, eu me senti nesta obrigação também, me senti com a vontade de fazer aquilo, ter um pouco do meu ser, né, de como eu acho que as coisas talvez pudessem acontecer ali. E como muita gente passou por ali e outras já não estavam mais, eu entendia que outras pessoas precisavam vir. E aí nada como alguém, talvez um pouco mais jovem do que se é o contexto tradicional dos CTGs ali, para convidar uma nova
novos amigos, novas pessoas a participarem. Eu, como pai de dançarino de invernada, me tornei um apoiador do CTG. Como apoiador, em algum momento eu me tornei um coordenador de invernada, acampamento e tal. E daqui a pouco eu senti vontade de comprar um cavalo. E daqui a pouco eu comecei a participar de uma cavalgada. E daqui a pouco eu comecei a conhecer como é que era a sistemática de um CTG, né? Como é que se faziam os eventos, por exemplo, como se faz um baile, como são os concursos culturais, né? De prendas e peões. Então, quando tu detém esse conhecimento, gosta do que está fazendo, em algum momento tu vai te sentir quase que na obrigação de contribuir. E aí, muitos patrões já passaram, eu sou hoje patrão do CTG Carreteiros da Saudade. É um CTG que tem 48 anos de história e que muitos patrões e patroas passaram por ali e deram a sua contribuição. E eu entendi que naquele momento eu também poderia dar a minha e trazer mais pessoas da minha geração, vamos dizer assim, para dentro do galpão, para que nós pudéssemos juntos seguir cultivando e cultuando a nossa tradição gaúcha, enfim, as coisas que a gente gosta da nossa terra. Resumidamente foi assim. Claro que se eu te disser que mas lá no CTG é só dizer que quer ser patrão e é ser patrão? Não. O CTG ele tem um estatuto. Dentro desse estatuto existe um regramento de eleição. Então, quem frequenta CTG vai saber que para poder participar de festivais e rodeios, precisa ser sócio de um CTG, ele tem que estar vinculado à entidade, vinculado ao movimento tradicionalista gaúcho, e assim ele se permite a ser um laçador credenciado, um dançarino credenciado, um esportista, né, com jogo de tava, tetarfe, bocha, para poder representar esta casa. E quando tu decide que tu é talvez um postulante ou tem uma vontade de ser patrão, tu te coloca à disposição daquela sociedade, ou seja, do quadro associativo da entidade tradicionalista, e no caso do CTG Carreteiros é anual as eleições. Então tu passa a ser um candidato. O Rodrigo Ricardo em algum momento foi candidato, né, a patrão do CTG. Então os sócios dessa entidade, num determinado dia e horário, vão até a entidade num processo eletivo normal, né? Cédula, às vezes tem uma ou duas chapas, às vezes é uma chapa única, então tu pode votar sim ou não. E aí lá ocorre a eleição, as pessoas acreditam que hoje aquela pessoa tem condições de tocar o movimento, né, dentro do galpão, tem condição de levar a nossa cultura adiante, tem condição, na verdade, de proliferar, de multiplicar as ações dentro da casa. E tem ali naquela pessoa como uma espécie de líder. Eu sempre digo que não existe patrão sozinho no galpão, né? Existe uma patronagem. A patronagem ela é composta por diversos integrantes no que diz respeito a coordenadores de departamentos artísticos, ao patrão da campeira, ao diretor de cavalgada, ao bolicheiro, que é figura importantíssima, que é a pessoa que cuida lá do bar, lá do CTG. Tem o diretor de esportes, que é quem cuida lá da cancha de bocha e quem agita aquela galera toda dos jogos ali. Então, assim, com uma patronagem forte, com amigos, com parceiros, com pessoas que têm o mesmo ideal tradicionalista que tu, a tendência é que tu faça uma boa patronagem. A liderança é uma mera... é um título. Exato, exatamente. Lá nós somos um braço só, eu diria. Tu está patrão, né? Que nem Exato. Eu acredito que tu também, por não ter essa ligação, a gente não tem tanta ligação com o CTG, eu não sabia que vinha tanta... Claro que tu imagina que tem o cara que, no caso o patrão, dali do patrão tem pessoas que são delegadas, mas não sabia que era tão... Organizado. Tamanho organização. Mas tem sim. Hoje a patronagem ela é composta por basicamente 12 pessoas. Né? Tu tens lá o patrão, o vice-patrão, o primeiro agregado da guaiaca, que é mais conhecido aí como tesoureiro, né, nas associações, o segundo agregado da guaiaca, que é o vice-tesoureiro, primeiro secretário e segundo secretário, que na nossa linguagem é o sota-capataz,
e depois tu tem o Conselho de Vaquianos. O Conselho de Vaquianos é composto somente por ex-patrões, ou seja, são pessoas que já passaram pela entidade, já vivenciaram a rotina de um galpão, que tem o conhecimento de como as coisas funcionam, que este conselho vai dar base para essa patronagem que tá com a gestão naquele ano, de como fazer os eventos, de como seguir tocando a cultura ali dentro. Então são ex-patrões, 3 titulares e 3 suplentes. Então a base são esses 12. Mas aí eu volto a dizer, a partir daí tem o diretor campeiro, né, o patrão da campeira, tem o diretor de esportes, tem o diretor artístico, os coordenadores de cada departamento, e o Carreteiros da Saudade se orgulha em dizer que sempre teve todos os departamentos ativos, porque além de todos esses que eu comentei aqui agora, do esporte, departamento de truco, Tava, Tetarf, eu fico falando Tava e Tetarf aqui e acho que você sabe o que é, né? Não, claro que não, né? Claro que não. Provavelmente não. É o jogo do osso. Agora sim. Agora... É o jogo do osso, né? A Tava, e o Tetarf é um jogo com uma ficha que tu precisa jogar ela no buraco certo ali, e ela tem um círculo onde é uma pontuação. E também tem o jogo da argola, né, que tá ali estaqueado, precisa jogar a argola, e tem a ferradura. A ferradura é clássica, quem joga a ferradura ela tem que fechar ali. Eu não sei se tu tem algum convívio, se tu... Eu tô entendendo. Tu tá entendendo? Tipo assim, eu como eu falei, as Vozes do Além, nós chamamos ela de Vozes do Além, tem... Depois eu te explico a situação. As Vozes do Além, como ela já participou bastante, quando a gente começou a namorar, ela até participava bastante, eu também ia. Não, nunca participei, mas tu conhece. Foi levado por ela. Exatamente. Isso. Normalmente é isso que ocorre no CTG, as pessoas te levam. E aí alguma coisa assim eu ainda sei, mas esses nomes difíceis que tu fala aí, daí já mas é difícil porque tu nunca ouviu, se tivesse escutado uma outra vez, agora tu vai te ambientalizar. Já fica o convite aqui para ti ir lá conhecer a nossa estrutura. O galpão segue aberto de segunda a segunda-feira, e claro que com todos os cuidados, né, com máscara, com álcool gel, com distanciamento. Nós já voltamos a praticar os nossos esportes, já voltamos a praticar os ensaios das invernadas também. Vou chamar o mano E se Deus quiser, como é que é o nome dele? O Lúcio Pintanel. O Lúcio Pintanel, que já fez parte lá do grupo de danças, lá dos bailarinos do Carreteiros da Saudade, que retorne conosco aí. Então, como eu estava dizendo, e ainda tem os instrutores de dança, né? Os professores. As invernadas é importante que se diga que são divididas por categoria de idade, né? Então nós temos a invernada, tem a escolinha para quem chegou lá no CTG e nunca dançou, não faz ideia de como é que se dança, que música que vai ouvir. Nós temos a escolinha, e aí ela não tem diferenciação de idade. Chega lá com 30 anos e quer dançar danças tradicionais, e chega lá com 4 anos de idade, que é a partir dos 4 anos, vai passar pela escolinha, vai receber os passos básicos. A partir daí que recebeu, aí vai ser direcionada para um grupo na sua faixa etária de idade. A pré-mirim é de 4 a 8 anos, a mirim é de 9 a 13 anos, a juvenil de 14 a 17 anos e a invernada adulta a partir dos 18 anos. E aí depois tem também a invernada veterana, tem a invernada chiru. Quem começa a dançar desde pequenininho normalmente está lá depois de uma certa idade lá, dançando ainda conosco. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque ela fala algumas coisas e nem sempre, como eu disse, eu conheço um pouco, mas também não... Eu também conheço só um pouco. Quando tu... Como é que tu vira chiru? É depois de casado ou a partir de uma certa idade? Na verdade, a nomenclatura chiru, quando trata-se de invernada, é por idade. Por idade. Né? Tu chegou numa categoria, numa faixa etária que tu é chiru. Não tem mais como ser o juvenil, né? O adulto ali. Sim. Mas tem a figura do chiru, que é o peão de crachá, por exemplo, que aí passa pelos concursos tradicionalistas ali, né? Os concursos culturais, né? Então, primeiro também tem esse divisor da faixa etária de idade. Então tu precisa ter ali a partir de 24 anos, se eu não estiver enganado, não quero falar nenhuma bobagem aqui, mas 18 anos é adulto. Então até os 23, se não me engano, ainda é adulto, e depois passa a ser o chiru, mas é diferente da invernada. A invernada tem uma outra... O chiru,
O peão de crachá, ele tem uma atribuição dentro da entidade, por exemplo, de recepcionar as pessoas que estão lá visitando pela primeira vez, de muitas vezes fazer a portaria da casa, né? Tu é um chiru, tu é um peão da casa, um peão de crachá, tu tá ali para colaborar com as ações da entidade, ajudar a construir os eventos, ajudar a também trazer essa informação ou conhecimento para alguém que vá buscar ali no galpão, ou até mesmo para simplesmente trabalhar num dia de evento lá. São pessoas que fazem parte da patronagem e que estão ali para colaborar com as ações tradicionalistas que ocorrem dentro da entidade. Então, basicamente a divisória chiru, veterano, juvenil, tá pela faixa etária de idade. Certo. Deixa eu te fazer uma pergunta, é que tipo assim, eu vou lembrando das coisas e vou perguntando, tá? E todo esse pessoal que trabalha, que é um trabalho, né, junto contigo, trabalham junto contigo, vocês têm algum tipo de remuneração ou é pelo amor à camisa? Hoje, dentro da entidade tradicionalista, ninguém é remunerado. Do patrão ao peãozinho, a prendinha mais jovem do galpão, todo o trabalho é comunitário, é solidário, é em amor e muito respeito à tradição, enfim, à cultura. É uma entrega, né? É uma doação, efetivamente. Porque não existe efetivamente remuneração para nenhum desses tantos cargos que eu já citei aqui. Sim. É tudo de fato de forma colaborativa. E para não dizer que não existe nenhuma atividade remunerada dentro de um CTG hoje, na grande maioria das vezes o bolicheiro é remunerado. Porque normalmente ele não é alguém especificamente da patronagem, ele é alguém que cuida daquele espaço e ele precisa manter aquele espaço, né? Ele tem que comprar lá a comida e a bebida para poder servir aos visitantes da entidade tradicionalista, né? Os jantares e tudo mais. Então o bolicheiro ele exerce uma prática remunerada, mas não é o CTG que paga. Ele foi elencado para ser o bolicheiro e ele vai produzir em cima do espaço. E na grande maioria das vezes esse bolicheiro paga para o CTG, para a entidade tradicionalista, um pequeno percentual desta captação de recursos que ele tem dentro da entidade. Mas de fato remuneração não. Todos os integrantes que vocês virem, que estão trabalhando, que estão lá na copa servindo, que estão na cozinha cozinhando, que estão na churrasqueira assando, ou que estão lá no palco apresentando, todos estes fazem de forma colaborativa. Por amor ao CTG. Exatamente. A verdade é essa, assim, como um clube de futebol, né? Assim, tu cria um amor pelas cores, no caso do Carreteiros da Saudade, o verde e branco. Então tu cria um amor por aquilo. Como as invernadas, a parte artística ela é muito competitiva, né? Se disputam muitos festivais, os rodeios, festivais, Enarte e tudo mais, acaba se gerando essa coisa da torcida. Inclusive a torcida, eu não vou nem falar só do Carreteiros, mas a torcida dos CTGs são fantásticas. Os pais, as mães, os tios, as avós, os primos, os amigos que vão para as arquibancadas em dia de festivais de dança, em dia de rodeio, cara, quase, e concorrem a troféu, exatamente. São quase que torcidas organizadas, sabe? É camiseta, é pompom, é balão, é buzina, é torcida mesmo. Então tu acaba criando esse amor pela entidade tradicionalista, tu acaba criando um respeito muito grande pelas pessoas que frequentam e que estão ali de forma solidária e colaborativa, se doando para que se mantenha viva, né, a cultura, essa chama do tradicionalismo, e especialmente quando tu tem os teus familiares. Pô, o teu filho se criou desde pequeno ali, eu dancei lá, né, quando eu entrei, a minha tia, minha avó, minha mãe sempre frequentaram essa entidade tradicionalista. Aqui nós jogamos, nós brincamos, nós nos reunimos para tomar chimarrão, aqui a gente vem para baixo das árvores num final de semana à tarde para fazer com que as crianças andem a cavalo, por exemplo, ou brinquem numa pracinha. Então é realmente um senso de família. Por isso a entrega. Por isso esse entendimento de que eu preciso disso. Eu preciso estar aqui, eu gosto de estar aqui. Então é de forma colaborativa, mas é com muito amor e carinho que o pessoal faz, porque a gente tem muito medo, e principalmente agora pós-pandemia aí,
que é onde nós tivemos as entidades tradicionalistas muito enfraquecidas, né, no material humano, assim. A gente tem muito medo de daqui a pouco a nossa cultura se dispersar demais, sabe? Sim. Essa gauchada não frequentar mais os CTGs, os piquetes, e isso que foi tão importante, que foi trazido com um braço tão forte, assim, com tanta luta, lá dos tempos de 1947, lá quando o seu Paixão Cortes lá decidiu fazer o grupo dos 8 ali, né, para criar lá o 35 CTG, por exemplo, que é a primeira entidade tradicionalista do Rio Grande do Sul. Poxa, tem tanta gente que trabalhou tanto, o nosso movimento está tão fortalecido, nós precisamos dar continuidade nisso. Esse é o entendimento desta nova geração. Aí. Sim. Eu até vejo... Eu acho incrível. A nossa mídia aqui divulga bastante, pelo que eu vejo, assim. Mas eu sinto falta, não só da nossa. A nossa cultura é um pouco mais, mas eu sinto falta da grande mídia divulgar, sabe? Porque eles fazem tanta... Vou dar um exemplo simples. Eles fazem novelas, fazem tantas coisas divulgando culturas externas de fora do país. Tá ligado? E eu sinto falta dessa... Que tem uma questão também, que querendo ou não, historicamente, nós não somos, vamos por mais próximos do Brasil, a gente é mais próximos da Argentina e do Uruguai. É mais fácil eles cultuar nós aqui do Rio Grande do Sul do que o restante do Brasil. Sim, sim. É histórico, eu brinco que a gente sempre tem um pezinho ali, né? Exatamente. No Uruguai, ali, a gente é histórico a nossa questão de... Então, eu não acredito que a gente vá ser reconhecido de... Até o Paraná até pode ser. Depois do Paraná ali, acredito, dificilmente vão querer enaltecer nossa cultura aqui. Lá pra cima. Lá. Hoje vocês têm uma ferramenta fantástica aqui, né? Que é a internet, os programas e tudo mais. E talvez isso de fato aconteça, e eu nem vou querer entrar nesse contexto aqui, né? Mas quando os nossos artistas conseguirem levar, por exemplo, a nossa música nativista, tradicionalista, além fronteiras, que nós ainda temos uma dificuldade para ultrapassar mais para cima aí, né? Rio, São Paulo e tudo mais. Ainda é muito forte o sertanejo, né? Enfim, e outras ritmos, né? Quando nós conseguimos levar mais adiante a nossa cultura, especialmente a música, conseguimos ter de repente uma questão de cinema mais fortalecido aqui, e tem vários filmes já que já alcançaram também um lugar bacana aí nas mídias e tudo mais, mas quando os nossos, talvez, governantes também aqui, né, do Rio Grande do Sul, tiverem a possibilidade de levar isso com mais afinco, ou seja, com mais amor, com mais querer, talvez a gente consiga atravessar essa fronteira aí. Teve o Tempo e o Vento de filme e... o Quatrilho, né, o Quatrilho que na verdade o Quatrilho foi todo filmado aqui, né? Ele fala de um outro contexto, mas é todo filmado no Rio Grande do Sul aqui, né? A Casa das Sete Mulheres foi filmada. O Capitão Rodrigo, né? Agora até perdemos recentemente o primeiro capitão, né? Tarcísio. Que era o senhor Tarcísio Meira, exatamente. A Anitta Garibaldi. Mas é uma coisa que a gente vê que há um tempo atrás a gente tinha muito mais espaço fora do estado do que hoje, tá ligado? Não sei se tu tá entendendo o que eu quero dizer. Acho que cultural, entende, mais pra cima, passando do Paraná, como o Vitor mesmo disse, parece que eles, exatamente como foi dito, como a gente divide, como a gente faz divisa com o Uruguai e a Argentina, a gente foi meio que escanteado, digamos assim, sim, enraizando aqui. E nós, acho que alguém usou a palavra bairrista aí, né? Nós também somos bairristas mesmo. Sim. A gente pega e diz assim, não precisamos de ninguém, tia, pode deixar que nós resolvemos por aqui mesmo e não vamos lá pedir bexiga lá pra cima, né? O pior é que não, eu não sou bem, vamos supor assim, tradicionalista, nunca não tive vivência dentro do CTG, mas parece que é natural do gaúcho a questão com a cultura, mesmo não estando próximo. Nem meu pai normalmente anda de bombacha de casa, aquelas não a tradicional, mas aquela mais moderna, que é eu acho que é um pouco mais justa. Bombacha campeira. Exatamente. Campeira. E daí ele anda sempre normalmente com aquela bombacha, com... Como é que é o nome do chinelo aquele? Como é que é o... Alpargata. Alpargata. Eu também tenho, eu tenho, e ele anda normal. Daí ele também não frequenta a CTG, não tem essa vivência. Mas a música, daí é Teixeirinha, é José Mendes, José Cláudio Machado. A música, querendo ou não, e não importa se tu é um cara de 20 anos ou tu é um cara de 50,
a música gauchesca tu escuta ainda. É aquela, Te chama, né? É aquela questão que. Mas tu não importa, tu é jovem, tu é velho, tu é criança. Aquilo ali parece que tá um churrasco e aquela música te remete ao churrasco. Tu escuta e é um. É que nós somos mais conservadores, eu acho que essa a gente não precisa. A música não tem que estar nas paradas hoje, ter sido um lançamento hoje. Não, a gente gosta de música boa e gosta da nossa tradição. Nós somos trancão mesmo, né? Eu escutava uma rádio, a Web Rádio Sintonia de Gravataí, é uma web aqui de Gravataí, e o Júlio sempre pedi muito Teixeirinha, porque eu gosto bastante, eu gosto bastante, e ele brincava, a gente se conhece, ele esteve aqui, fez uma participação aqui conosco, ele brincava, quando eu pedia música ele já brincava na rádio, aí veio o Jairo, o velho de 30 anos, normalmente pedia uma música muito mais antiga, às vezes ele dizia, eu não sei nem de onde ele tira essas músicas aqui, porque eu não conheço, dizer. Mas essa moçada, ela tem muita opção hoje, né? Muita opção, agora estamos falando de música aqui. Então tu tem o celular, tu tem uma infinidade de possibilidades ali. E essas músicas, mesmo sendo muito antigas, de artistas que hoje até já não estão mais conosco aí, mas como o avô, o pai, um tio, né, um pouquinho de uma faixa etária, um pouquinho maior, sempre escutou nos churrascos e tudo mais, a gente acaba mesmo, a nossa geração, que é, pelo menos a minha, de 30 aqui, 30 que é mais 29, não chegou nos 30. Aí como é que se diz no futebol? É gato, né? É gato, tá enganando a idade. Então ainda a gente sempre vai lembrar, né? Tu ouve um Querência Amada, pô, essas músicas tu vai pensar assim, mas não toca em lugar nenhum mais hoje, né? Sim. Nessas rádios que a gente tem, de telefone, celular e tal. Mas nós sabemos que no domingo de manhã, quando nós começarmos a preparar o carvão e tal, o que vai estar tocando são as tradicionais ali, exatamente, né? Verdade. A primeira coisa que o cara procura é a liberdade. Lá o Evandro Lebucci agora está fazendo as apresentações lá. E a nossa vantagem é que agora a liberdade também tem nos aplicativos aí, né? Aplicativo facilita, né? Isso aí. E ainda tem acesso a qualquer hora, qualquer música também, né? Tu no YouTube ali, tu não tem mais, vamos supor assim, dificuldade, não tem que nem tem fita CD, não tem mais essa questão. A busca é infinita. E quando tu bota uma, tu descobre outra que já te apresenta uma que tu não conhecia, e assim vai indo. Sim, ele busca um perfil, acho, ali e vai levando. Tu gosta disso aqui, então toma um pouquinho isso aqui tu não conhece. O Neto Fagundes, sumiu o sobrenome do cara, tu acredita? O Neto Fagundes, o Vitor sabe, eu tenho problema para nome que tu não faz ideia. O Neto Fagundes, ele até fez o Rock de Galpão. Ele pegou nossas músicas tradicionais e passou para um estilo rock. E deu... Durante o tempo que eles estavam se apresentando, deu bastante certo, assim, sabe? O pessoal gostou bastante, sim, fazia bastante show. Eu não sei se tinha uma banda que participava também, eu não sei se era o Nenhum de Nós, ou me ajuda aí, não vai lembrar? Não vou Mas lembrar. Essa parceria, né, do gauchismo e tal com o rock foi com uma das nossas bandas, obviamente, sim. Gaúchas aqui, né? E realmente deu muito certo. E também aproxima mais essa nova geração à nossa cultura. Sim. Eu sempre digo assim, nós não queremos, não adianta tu querer no CTG dizer hoje em dia, né, que de calça jeans não entra, ou se tu tiver com um boné, por exemplo, né, que é a tal da cobertura que a gente fala, que tu não vai entrar, ou porque no CTG tu não pode usar um tênis e não vai entrar. Lá atrás isso de fato era assim. Né? As meninas não podiam entrar com uma mini saia. Bom, até hoje, para falar a verdade, até hoje ainda não pode, mas uma saia até o joelho é totalmente aceitável hoje. E se tu não tiver esse tato para receber essa nova geração hoje dentro de um galpão do CTG, nós não vamos receber mais ninguém. Sim. Sabe? Em algum momento vai tocar uma música e dentro do CTG, por exemplo, se diz, não pode dançar de cobertura. Né? Cobertura, chapéu, boina, boné. Mas tu pode entrar com chapéu, então tu pode entrar de boné. Se tu estiver dançando de boné lá, respeitosamente, alguém da casa vai chegar em ti e vai te dizer, olha, tchê, não pode dançar de cobertura, tá? Aí tu vai tirar o boné e vai continuar dançando. Então, assim, a gente tem que seguir o que manda lá a carta de princípios, mas tem que entender que nós vivemos num mundo globalizado, atualizado, e que nós precisamos continuar recebendo essas crianças e esses jovens, esses adultos, dentro da entidade, porque senão, se tu começa a limitar demais, eu volto a dizer, o raiz, a cultura, ela tem que ser preservada. Sim. Mas tu não é menos gaúcho do que eu, ou de alguém que está dentro do CTG, porque tu estás de tênis e boné.
Sabe? Se tu gosta da música gaúcha, se tu gosta da cultura em si, se tu tem o respeito pelo que traz, né, o sentimento de ser gaúcho, bom, somos gaúchos iguais. Ah, mas não pode dançar de tênis lá e calça jeans. Tá, tudo bem, daí a gente avisa, mas pode ficar aqui conosco, né? Né? Não, alguém pede assim, o teu avô diz assim, olha, não quero que ligue esse som aí que nós estamos aqui ouvindo, sei lá, o meu radinho aqui. Mas ele não tirava as crianças da volta do fogo ali, né? E da roda de chimarrão. Ele só dizia, fica aí. Mas é que nem a história que... como eu disse, eu não tenho muito, mas é que nem a história do machinche. Não quer dizer que tu não pode dançar normal. Pede que tu não faça. Não sei se ainda... Não, dentro do CTG não pode machichar. Não pode machichar. Mas é um estilo de dança, né? É um estilo de dança. É um estilo de dança. Mas, cara, não é só pela questão do tradicional. Não é o fato de ser feio ou bonito, é que é uma dança que naturalmente, assim como o tango, tá? Ela é uma dança que é um pouco mais sensualizada. E dentro da entidade tradicionalista, volto a dizer, é tradicional, é conservador. Por isso uma certa limitação, né? Então aquilo remete a algo que não é dentro daquela linha lá da antiguidade, lá desde os tempos de que a cultura começou a se fortalecer e tudo mais, era assim. E hoje algumas dessas questões ainda seguem, né? Tu chega com uma faca na frente do CTG hoje, o cara da portaria vai dizer para ti, olha, porque o gaúcho anda de faca. Sim. Só, olha, tu, por favor, tu me alcança a tua faca que eu vou guardar aqui pra ti, vou anotar o teu nome. No final do baile, tu retira aqui comigo. Não é que ele não possa ir de faca no CTG. Não, pode. Mas como ele não tá numa lida de campo, não tá numa carneada, alguma coisa assim, recomenda-se que ele guarde. Outra coisa que eu posso lembrar, a gente tá falando bastante do peão aqui, né? Vou lembrar um episódio das meninas aí, das prendas, né? Bom, a prenda daqui a pouco vai com uma blusa de alça, né, que mostra um pouco das costas aqui e tudo mais. Não tem nada demais hoje numa sociedade livre que nós vivemos aí, né? Mas dentro de um CTG é recomendado que as prendas andem mais cobertas, vamos dizer assim, né? Porque é uma sociedade familiar, uma sociedade respeitosa e não se quer conflito também, né? Porque é diferente de tu ir numa festa à noite para dançar, onde muitas vezes tu tem ali a possibilidade de diversos encontros e relacionamentos, vamos dizer assim, e no CTG de fato é um ambiente mais familiar. Mas só pode ir quem é casado, então? Não, mas o propósito não é exatamente esse. É lá para cultuar a tradição, para ouvir uma boa música tradicionalista nativismo, para dançar, né? Um shot figurado, um chamamé bem dançado, uma milonga com a tua prenda, né? bem despachado, que a gente diz. Então a ideia é essa, é esse senso de família mesmo, de conservadorismo de alguma forma. Isso a gente não vai poder fugir, acho que, não sei, não sei se a minha geração vai ver algo diferente disso. Que se chegar um limite se chegar a um ponto de liberar tanto, se perde o que deveria ser. O nome já diz, né? É um centro de tradições gaúchas. Então entende-se que quem vai ali é para, de fato, cultivar as tradições. A pessoa já vai querer mudar, vamos supor, tu chegar lá e ir contra o que ele tu tá indo no local, tu sabe as regras que tu deve seguir. Exato. Não vai na entrada, não sei se ainda tem, mas tinha na entrada ali do CTG. Bem na entrada do CTG tem os permissíveis ali, né? E tem a carta de princípios também, que diz tudo que pode e que não pode, e alguns avisos, né? Não dance de cobertura, não entre com faca, por exemplo. Os meninos, né? Os peões aí. Se chegar de bermuda, na porta vai ser complicado. Porque lá entende-se que tem que estar, a princípio seria de bombacha. Bom, se tu não está de bombacha, esteja de calça. A bermuda já é... Anteriormente era até levado assim como um certo desrespeito. Eu acho que hoje nós já não pensamos mais assim. Eu acho que hoje quem vai no CTG de bermuda, por exemplo, é alguém que não teve a informação que lá ele não podia estar de bermuda. Só isso. Sabe, é uma questão de informação mesmo. Há uns anos atrás, vamos dizer assim, quantos anos, né? Mas há uns anos atrás, eu era moleque e eu lembro que eu fui no CTG e eu tava de brinco.
E eles mas muito, muito de boa, assim, tá ligado? Os caras, não me leva a mal, mas aqui não pode usar brinco. Beleza, eu, com toda a educação também, não, beleza, não sabia, desculpa, não sabia mesmo, não sabia, desculpa. Tirei o brinco, guardei e pronto. Essa é uma das coisas que não acontece mais. Porque tu não vai ter essa intransigência de, por exemplo, pedir para alguém tirar um brinco ou um determinado adereço de cabelo, coisa parecida, uma pulseira, absolutamente nada, ninguém vai fazer isso. O que vai ter um regramento mais específico para esse tipo de situação são sim nas atividades desenvolvidas pelos integrantes da casa. Ou seja, em apresentações artísticas, quando tu estás lá representando o CTG ou o movimento tradicionalista de uma forma geral, aí sim, aí tu não pode estar de brinco. Né? Aí tu tem que estar, de fato, pilchado, né? Vestido, bombacha, camisa. Tu não vais ver numa apresentação, por exemplo, nós sem lenço. O lenço é um símbolo específico e se a pilcha, se o gaúcho está sem o lenço, a pilcha não está completa. Então mas tu não vai deixar de entrar no CTG ou não vai poder dançar porque tu resolveu ir de camisa sem lenço. Né? Então, que nem a história que tu acabou de dizer. Quando tu tá dançando, tu tá representando o CTG, tu não vai ver uma moça de uma das prendas isso, entendeu? Vai. Mas normalmente, eu posso estar enganado, mas normalmente é de gola bem fechada, na verdade, até normalmente os que eu vi. Volto a dizer, não é mais uma regra assim que tem que estar até em cima aqui. Era uma recomendação, né? Sim. Mas os trajes, hoje se trabalha muito em cima dos trajes, do musical, essa questão dos festivais aí, né? Então, os trajes, eles muito se remetem à época, né? Até e aí, por isso... feminina, antigamente, não podia usar, né? Não é que não pudesse, mas não... eu recomendava entendia-se que a prenda que usasse aquele estilo de bombacha, que é a bombacha mais apertada, a bombacha de montaria, era de fato para montaria. E aí tu vinha num baile, por exemplo, numa entidade tradicionalista, há muitos anos atrás, eu diria até, não podia. Hoje isso já não acontece mais. Eu quero dizer para vocês que todos são bem-vindos dentro dos CTGs. Os regramentos, eles são muito mais de ordem interna, para as atividades internas. Por exemplo, tu vai jogar uma partida de bocha no CTG. Se tu vai simplesmente lá hoje para jogar uma bocha como visitante, tu vai jogar de chinelo, se tu quiser. Agora, num torneio de bocha oficial, tu não pode, tu tem que estar pilchado para jogar bocha. Então, essa coisa do regramento, ele é muito mais internamente para as atividades que são associadas dentro, né, da entidade tradicionalista, do que para os visitantes. Os visitantes têm que ir para lá e ver o artista bacana que está no palco se apresentando, dançar as músicas tradicionais ao som desses artistas ao vivo, que é algo dificílimo de se ter hoje, né, os artistas... Né, não estão tendo possibilidade de se apresentar em lugar nenhum. E mesmo no passado tu pensava assim, onde é que eu vou conseguir ver o Mano Lima, né? O Mano Lima é lá de São Borja e nós moramos aqui, né? Onde é que eu vou ver uma família Guedes, um Jorge Guedes de família, que é lá de Santo Antônio das Missões? É a oportunidade de nós ir prestigiar esses artistas, dançar. E isso não tem repressão nenhuma em relação a será que eu posso ir de calça jeans, será que eu posso entrar de tênis, de boné? Todos são muito bem-vindos dentro dos CTGs. Falo pelo Carreteiros da Saudade e falo por todas as entidades tradicionalistas de Gravataí, Cachoeirinha, Viamão, Alvorada, que são aqui aos nossos redores aqui, porque o que nós queremos é que as pessoas retornem para dentro dos CTGs, que voltem a nos visitar, que compreendam que as regras e a tradição, ela manda alguns costumes ali que são indispensáveis, mas que todo mundo vai ser muito bem tratado e vai se divertir muito dentro do CTG. A gente vive numa época que, querendo ou não, tudo evolui muito, né? Quando a gente começou aqui, quando a gente começou a conversar, até citei relação de questão de gênero, essas coisas, não que mas tu é obrigado a te adaptar a algumas coisas, né? Para que tenha um bom convívio, um bom relacionamento e o cotidiano assim é na escola, assim é no trabalho, assim em qualquer ambiente, né? Qualquer ambiente. Tá se preparando uma chuva aí, ó. Tá, eu vou ter que trabalhar, né? Eu vou ter que trabalhar nesse áudio. Porque aparece na... esse eu ainda acho que não, mas eu acho que dá um mais alto, provavelmente vai aparecer. Não, mas vamos voltar, gente. Tu viu como a gente vai embora.
vai indo. Então, na verdade, o Pedro te levou para ser patrão, de fato. O Pedro foi meu empresário aí no tradicionalismo também. E o Pedro é um menino que até hoje, o Pedro tá com 16 anos, meu filho mais velho, e o Pedro hoje é um gaiteiro, o Pedro Nascimento é gaiteiro, o Pedro continua dançando nas invernadas artísticas, o Pedro é um menino que é peão de crachá, ou seja, representa a entidade em alguns lugares que passa, contribui, colabora, é um menino que quando tem que... falei do Pedro, porque igual a ele tem várias prendinhas e outros peões que vão lá na casa, que ajudam a fazer a limpeza do salão, a organizar no dia do evento, a receber bem os nossos visitantes, né? Então essa meninada tá tocando o CTG. O patrão tá lá só de férias. Nós até chegamos a falar com o Pedro, né? Uhum. Nós chegamos a falar com o Pedro, nós queremos ver mais pra frente, pra trazer ele também, até por essa ideia. Pô, é um guri novo. Um jovem, né? A gente trazer essa ideia, mostrar que o jovem tem o seu espaço lá, que o jovem precisa estar lá, Com precisa certeza. Trazer essa... Eles que levam. E que ele vai se sentir bem, esse jovem que estiver lá, e vai fazer o que gosta. Se gosta de dançar, vai dançar. Se gosta de cantar, vai cantar. Se gosta de tocar algum instrumento, vai tocar. Se gosta de montaria, de cavalgar, vai laçar, vai fazer cavalgada. Tem muita oferta também dentro do CTG. Tem dentro do CTG muita coisa bacana para se fazer. Os jogos, o truco é uma referência muito interessante para a meninada que gosta de jogar o truco, né? Não sei se vocês já ouviram falar do truco. O truco é um jogo de cartas, né? E que é muito divertido, eu diria. Porque tu olha o pessoal jogando truco, parece que eles estão brigando, né? Meu Deus do céu, grita um pro outro e faz. É um jogo muito bacana, assim. Eu até gosto, eu até preferi não ir muito a fundo do truco, porque ele também é viciante, como todo jogo, né? Tu quer estar jogando sempre, né? Mas a meninada se reúne, muitas vezes ao invés de estar na rua fazendo coisa errada, vamos dizer assim, tá lá jogando um truco dentro do CTG, tá aprendendo culinária, tá aprendendo a cozinhar, tá aprendendo a cortar uma cebola e um tomate, tá aprendendo a fazer uma massa, tá aprendendo a assar um churrasco, tá aprendendo a dançar, tá aprendendo a viver socialmente, trabalhar em equipe, de forma coletiva. Eu sempre digo que os pequenos... tem crianças lá que chegam na pré-mirim, nas invernadas, e cada categoria tem que ter um posteiro, né? Não sei se vocês... O posteiro é quem comanda a dança. Buenas gauchada, hoje é dia de festança, e nesse momento nós vamos dançar o tatu, com volta no meio. Tem que fazer uma apresentação da música, assim. Uma criança com 4, 5 anos, com uma arquibancada lotada, com 1.000, 2.000, 3.000 pessoas às vezes, e ela arranca fazendo esse tipo de coisa. E isso vai dar uma formação para uma criança dessa na escola, na creche, na escola, no trabalho. Eu tenho certeza que essa criança vai ser uma criança bem sucedida espiritualmente, a nível de produção, não vai ter vergonha, sabe? Vai falar bem, vai buscar vai vencer na vida. Porque começou despojado, assim, né? Começou aprendendo, às vezes, lá dentro do CTG. Eu mesmo, vou dizer, eu tô aqui já falando há um tempão. Eu falava muito menos do que isso há 10 anos atrás, sabe? A gente é tímido. E aí tu te pega fazendo algumas coisas, tendo algumas oportunidades, muitas vezes de liderança, porque no CTG tem muito disso. Sim. Quem é o posteiro? Quem é o chefe lá do laçador, por exemplo, né? O chefe de equipe dos laçadores? Quem é o organizador da bocha? Alguém sempre tem que ser tem que ter alguém. E isso instiga nessas crianças também, desde pequenininho, esse senso de coletividade e liderança. Bocha é uma coisa que eu sempre quis aprender. Eu não sei nem qual que joga, se é a pequenininha ou se é a grande. Eu sempre quis aprender. Tu primeiro atira a pequenininha, né? O balim, que a gente chama. E depois tu tenta encostar as grandes perto daquele balinho ali, né? O brabo é que tem do outro lado um outro cara sempre querendo tirar a tua. Tentando fazer a mesma coisa. Exato. Ele tira a tua e vai botar a dele. É legal, eu acho legal. Eu fui, que nem... o meu padrinho, eles são lá... Que nem a família do meu pai é de Caçapava do Sul. E lá ele... Até uma questão diferente que tinha lá, há muitos anos isso, eu lembro que tinha da bocha dentro do CTGs. E lá tinha uma questão que era bem peculiar. Tinham 2 CTGs nas cidades principais e eles tinham a divisão racial no CTGs. Pô.
Eu lembro disso, eu lembro muito bem disso, e tanto que... Isso chega a ser impensável, assim, no meu contexto de tradicionalismo, no mundo de hoje, enfim. E como, que nem, o meu avô era gaiteiro, e essa parte da minha família é negra, né? O meu padrinho é. E daí a gente foi, que nem foi, meu pai é alemão, é uma mistura, eu sou uma mistura, e daí a gente foi pro CTG onde meu padrinho ia, que é o CTG do Negro. Quase todo mundo era, e ele falou isso, tipo, tinha essa diferença. Não que houvesse aquela proibição, mas meio que cultural. Mas as pessoas se procuravam, vamos dizer assim. Exatamente, eles fizeram meio que afins, assim, ó, porque até naquele, a gente falou das filmes e novelas, teve aquele que os caras que fizeram os lanceiros eu acho que foi na Casa das Sete Mulheres, que fizeram os lanceiros, eram desse CTG dos negros, que daí os lanceiros foram feitos por pessoal que era daquele CTG. Buscaram o pessoal direto. Exatamente, o CTG que é meio... Teve essa questão racial que eles criaram em si, e daí quem era na época lá na época da guerra eram de fato os negros, que eram os lanceiros. Vamos chamar o pessoal que era daquele CTG. Entendi. Hoje, eu vou te ser franco, eu quero acreditar que isso não acontece mais em entidade tradicionalista nenhuma, especialmente aqui da cidade de Gravataí, né? Mas na questão social, eu não tenho dúvida de que muitas vezes algumas pessoas preferem frequentar ou apoiar uma determinada entidade que está ali dentro daquela comunidade, que muitas vezes tem muito menos recurso, inclusive, que está menos assistida, vamos dizer assim, do que frequentar uma outra entidade que talvez tenha um prestígio na cidade, ou que já tenha um núcleo de frequentadores, enfim, já... Não vamos citar, mas a gente sabe que em Gravataí acontece principalmente de querer investir num determinado, eles gostam muito daquele determinado CTG e acabam... Mas somos nós mesmos, nós enquanto visitantes, eu diria, quem fizemos essa divisão. Porque hoje os CTGs estão todos de porteiras abertas. E nós escolhemos qual deles nós queremos visitar ou frequentar. E aí tem diversos entendimentos, né? Tu vai entender que um CTG eu vou porque é mais perto da minha casa. Eu vou porque esse tem fama de ser mais vitorioso. Eu vou porque esse tem a melhor boia, que a gente chama, né? Tem a melhor comida. Eu vou neste aqui porque esse aqui é o melhor do tiro de laço e aquele outro é o melhor da bocha. Sempre a gente vai achar alguma referência para escolher uma casa, né? Mas eu quero acreditar que a questão social ou até racial não está exatamente linkada a esta preferência. Eu acho que é muito mais uma coisa assim, eu comecei lá no Rincão da Amizade, por exemplo, quando eu morava daquele lado da cidade, Rincão da Amizade ali no Parque Florido. E aí, porque eu me mudei para Bom Sucesso aqui há alguns anos atrás, quase 12 anos aí, eu passei a conhecer e frequentar o Carreteiros, por exemplo. E fui bem acolhido, me senti bem e fiquei por aqui. Mas nunca tive nenhum problema naquela outra entidade e poderia ter ido para outras também. Eu acho que cada um acaba se abraçando, enfim, se acostelando, né? A alguém, a um amigo, a um parente, a um vizinho, um colega, um modo como tu foi recepcionado naquela entidade ali. Acho que hoje tomara Deus que eu esteja correto, acho que não tem mais isso aí. E uma coisa, também, fora as competições assim, que tem, tiro de laço e os torneios, existe rivalidade nem que seja, vamos supor, entre CTGs e... Com certeza. Existe porque em tudo na vida a gente quer ser vencedor, a gente quer ganhar. E quando tu monta um grupo, seja ele para dançar, quando tu monta um grupo de jogadores para jogar o que for, eu falei da tava, do tetarf, da bocha, do truco, ou um time para laçar, de laçadores, tu quer ser vencedor. E se tu tá na lista lá que tu tem que passar por determinadas entidades para ser o campeão, naturalmente a rivalidade está formada, né? Então, nós temos muitos CTGs aqui que são, assim, vitoriosíssimos. Eu posso citar aqui, por exemplo, a Aldeia dos Anjos, que é vencedor de diversos Enartes, que é um dos CTGs que muito nos orgulha na cidade, por já ter avançado além fronteiras, né? Ter saído do país, ter sido campeão mundial de dança no Japão. Então isso, na verdade, deve nos orgulhar. Bom, eu quero ser que nem eles. Tu entende? Eu quero também levar o CTG ao qual eu gosto, amo e represento, neste sentido,
tão longe quanto eles foram. E aí se criam lá as admirações e as rivalidades. As rivalidades, com certeza. Não sei se tu sabe, o Enarte é a Série A do Campeonato Brasileiro. Tá? Isso aí, da dança. Da dança é o ápice. Mas tem os individuais também, tá? Só para ficar registrado, tem música também, tem declamação, tem conto de caos, tem trova, não é só a dança o Enarte, não é só a dança. E o que mais... Só que ele é o maior, assim, onde tu vai os melhores, digamos assim. Não são todas as modalidades que ele tem no individual, mas algumas ele tem além da dança. E um detalhe importante, quer dizer, ainda sobre a rivalidade, para não fugir do tema. Hoje os jovens são muito competitivos, né, em absolutamente tudo. E aí, quando tu cria um grupo de pessoas e que tu passa aquela energia de que nós viemos aqui, nós ensaiamos o ano todo, nós nos preparamos, nós fizemos pilcha, nós ensaiamos muito, horas e horas de ensaio, nós merecemos, nós queremos, e aí tu cria um sentimento de que eu quero isso pra mim. Sim. E pra mim chegar lá, eu preciso dançar melhor, laçar mais, jogar mais bocha, enfim. E aí a rivalidade é natural, né? É natural. Alguns jovens, às vezes, passam um pouquinho dos limites, principalmente com isso aqui hoje, né? Porque a internet está aí, está livre, e às vezes há uma certa discrepância, assim, no que é rivalidade e no que muitas vezes passa um pouco do limite e passa a ser uma certa indiferença até, eu diria. Mas eu acho que são casos isolados. Dentro do movimento, especialmente assim em relação às patronagens hoje, a quem cultiva a tradição, a quem tem como ideal a cultura em si e não exatamente esse tipo de situação, é muito tranquilo. Nós nos visitamos, né, as prendas e peões frequentam os outros CTGs, tem muitos artistas internos, né, que intercalam as suas apresentações em diversos CTGs. Há bastante tempo acontecia muito, agora com a pandemia não, né, mas acontecia muito o seguinte, tem um jantar, por exemplo, no CTG Chaleira Preta, nesta noite. Muitas vezes as invernadas do CTG Carreteiros da Saudade iam se apresentar lá. Porque eles queriam ver, além do grupo deles, que estava lá dançando, um grupo diferente. E isso também movimenta a casa. Inteligentemente, o patrão chamava os dançarinos de outra entidade, porque daí vinha o pai, a mãe, o tio, a avó para jantar, né, para ver as crianças dançar. E essa troca era comum, era comum. Hoje, com a intensidade dos ensaios, na busca do Enarte, na busca da vacaria, na busca dos festivais, do Juvenarte e tudo mais, falta um pouco de tempo para essas relações acontecerem assim de uma forma mais corriqueira, assim. Mas isso acontece, é muito comum. A rivalidade existe, mas tem muita amizade saudável também dentro da... Mas é uma rivalidade sadia. Isso aí, tem muita amizade. Eles chegam nesses encontros, 60 ônibus de excursões lá, dos CTGs lá, e eles fazem acampamentos juntos, nós juntamos acampamento, muitas vezes vai uma entidade com acampamento e tu por algum motivo foi só alguns individuais ali, 2, 3, 4, 5 pessoas, é bem recebido, fica aqui conosco. Então essas amizades elas se fortalecem também cada vez mais. A rivalidade existe, mas se fortalece. Tu tinha falado uma questão que te explicar um pouco sobre a chama crioula e tudo mais, a história. Vamos lá, essa é difícil, essa tu me bota numa saia justa aí. Quem sou eu, né, para falar da chama? Não, eu queria dizer o seguinte, existiu nos últimos anos um movimento muito forte aqui e uma valorização muito grande da chama crioula, que é algo também que durante um determinado período a gente passou a não dar tanta importância assim, sabe, pro que foi feito lá, pro legado que foi deixado em relação a essa chama, né? A chama marca, na verdade, um momento porque hoje se nós comemos, se nós temos hoje a iluminação é elétrica aqui, né? Mas a iluminação, tudo isso vinha do fogo, né? E a chama tem esse é quase que um reset, assim, né? Tudo vem da chama, né? E quando foi levantada essa bandeira que eu comentei aí do Paixão Cortes, né? O primeiro ato que foi feito naquele momento era de pegar uma estaca lá, um toco de pau, amarrar um volume de pano, uma camisa rasgada lá, né? Botar ali um querosene lá e acender o fogo, né? E aquilo ali passou a ser um símbolo, né? Que enquanto aquele fogo estivesse lá, nós estaríamos ali perpetuando a
a cultura e o tradicionalismo e buscando e brigando pelos nossos ideais, vamos dizer assim. E pensando nisso e fortalecendo isso, existe um departamento dentro do movimento que é chamado Subcoordenadoria do Vale do Gravataí. É como se fosse uma entidade que, entre aspas, gerencia aí os CTGs e DTGs e piquetes de Glorinha, Gravataí e Cachoeirinha. Então, através da rivalidade que tu colocaste ali, que muitas vezes os CTGs também se separam, assim, a ideia da subcoordenadoria é fazer a união entre esses povos. E nós tivemos uma demonstração muito bonita, né, nessa semana aí da chegada da chama crioula, da geração da chama crioula que ocorreu em Viamão, dos cavalarianos de Cachoeirinha, que saíram com um grupo de cavaleiros lá, os cavalarianos aqui de Gravataí, de Glorinha, e todos eles, através da primeira região tradicionalista, se encontraram em Viamão para fazer a geração desta chama. E eles saíram lá de Viamão, a casco, no lombo do cavalo, com chuva ou com sol, trazendo o candeeiro com essa chama acesa, para que no dia 11 de setembro, que é quando ocorre a abertura oficial da Semana Farroupilha, cada um destes da nossa região aqui possam ir lá e pegar o que a gente chama de centelha, né? Pegar a centelha dessa chama e levar até o seu galpão. E durante esta Semana Farroupilha, seguir lá fazendo a guarda da chama, né? Que são os lanceiros. E isso é muito bacana porque a origem é a seguinte: a chama não pode ficar nunca sem ser guardada. Então 24 horas, né, tem que ficar alguém lá com a lança guardando aquela chama, em sinal de respeito a ela também, né? Porque ela é muito importante, entende que se ela se apagar, se perde uma ideologia e tudo mais, né? Então essa guarnição dentro dos CTGs é feita pelos departamentos. Né? Então as invernadas, departamento artístico, campeiro, esporte e tudo mais, fica quase que um dia da semana para cada um deles. E neste dia que eles estão fazendo a guarda, aí vem também uma outra coisa bacana que acontece nos CTGs, as escolas que não têm dentro das escolas a possibilidade de fazer essas atividades, passam a ir nos CTGs, a fazer a visitação, e lá daí sim estão aquelas pessoas que há mais tempo estão no movimento, que têm um pouco mais de bagagem, para contar um pouco de história de como é o movimento tradicionalista e o que se faz dentro de um CTG, para aprender a fazer, como é que eu vou te dizer, um laço para aprender a laçar uma vaquinha parada, para ter esse primeiro contato com as tradições. Aí tem um rapaz lá, um peão, que vai ensinar essa moçada a encilhar um cavalo, por exemplo, onde é que começa o chargão, onde é que pega, onde é que vai o freio, se tem que ferrar, se não tem. Então eles vão falando e vão explicando, e ali eles vão tomando esse gosto, né, pela cultura e pelo que eles estão vendo. Então a chama crioula é hoje muito fortalecida e respeitada, não só aqui no município, mas para todo o movimento. E todos os CTGs nesse ano se imbuíram em fazer esta busca, né, em juntar os seus cavaleiros, irem até Viamão e trazê-la para dentro do CTG e fazerem daí as suas cerimônias em cultivo, né, a nossa tradição. Eu vi saindo, a gente estava indo buscar a minha filha na casa da minha sogra, ela mora na rua paralela à do Carreteiros. E bem na hora que eu passei ali para buscar minha guriazinha, eles estavam saindo ali, os cavaleiros. Eles saíram este ano numa sexta-feira, né? E aí eles posaram em Viamão. No sábado, eles fizeram a cerimônia oficial da geração da chama, distribuíram essa chama e a casco, como eu falei, assim como foram, retornaram às entidades para daí fazer a primeira cerimônia de chegada da chama crioula. Essa chama ela fica no período de uma semana dentro da entidade tradicionalista, fazendo essa guarnição, né, lá com os lanceiros, e aí a abertura do município em si é que ocorreu, neste caso, no dia 11 de setembro. E aí, a partir dali, é onde se inicia os festejos. Que, infelizmente, esse ano, né, numa condição normal, se encerraria com um grande desfile, né, que aqui em Gravataí já foi feito em alguns lugares diferentes, mas recentemente havia sido ali na Brasil, na 72, e no ano de 2019 foi feito lá no Parcão, com apresentações artísticas de dança e tal. E esse ano nós não teremos o desfile,
por conta da pandemia, por conta da aglomeração, da possível aglomeração que ocorreria, né? E arquibancadas e tudo mais, então aqui o município decidiu por não fazer. Mas as entidades tradicionalistas, além de abrirem todos os dias os seus galpões para receberem os seus visitantes e aí fazerem jantares, oficinas, ensinamentos ali de uma forma geral em relação ao cultural, que a gente chama, né? No dia 20 de setembro, cada uma das entidades vai realizar, e já fica o convite para vocês frequentarem as entidades lá no dia 20, vão servir almoço provavelmente, mas na parte da manhã, todas as entidades irão fazer um desfile farroupilha. Uma cavalgada farroupilha, na verdade, porque os cavaleiros daquela entidade vão puxar à frente com as bandeiras. Com certeza vai ter um carro de som atrás, informando o que vai ter acontecendo, e uma carreata de alguns carros, né? Com as pessoas também com suas bandeiras, pilchadas e tal, fazendo uma espécie de cortejo na comunidade. Mas qual é o intuito disso, Rodrigo? Bom, primeiro é não deixar passar em branco o 20 de setembro, que é o Dia do Gaúcho, né? Para nós estarmos lá, de alguma forma, representados, né? E para a comunidade saiba que os CTGs, as entidades tradicionalistas, seguem abertas, seguem fazendo as suas atividades com todos os cuidados, como eu repeti, mas que está lá, fortalecida, aptos a receber mais uma vez os seus visitantes, os seus amigos, colegas, parentes, vizinhos, enfim, todo mundo que quer frequentar ainda a entidade tradicionalista. Então, no dia 20 de setembro, ocorrerá nas comunidades, eu vou citar aqui alguns, se eu me lembrar todos de cabeça: Carreteiros da Saudade, Aldeia dos Anjos, Chaleira Preta, Amanhecer no Rincão, que é lá no Rincão da Madalena, Rancho da Amizade, que é Namorada do Vale, e vão ficar bravos comigo se eu esquecer de mais algum, né? Enfim, os piquetes também vão estar se movimentando aí. O Pialo da Saudade, infelizmente, está sem atividades, né? É um desses galpões que hoje, infelizmente, está inativos, né? Por conta de talvez vamos dizer assim, um período de dificuldades lá, não conseguiram retomar ainda as atividades lá. A gente torce que entre uma patronagem lá que possa reerguer de novo esse galpão. O CTG Chaleira Preta, Namorada do Vale, passou por isso agora nos últimos anos. Não sei se vocês têm essa informação. O CTG Chaleira Preta perdeu telhado, caiu parede, ficou fechado, acho que agora por uns 3 ou 4 anos o CTG Chaleira. Nossa. E num trabalho muito bacana do seu Joelci Guimarães, que é o atual patrão lá, foi atrás da comunidade para angariar fundos, para fazer eventos, rifa e tudo mais, conversou com os comerciantes da cidade e, para nossa alegria, estará inaugurando o seu telhado, seu teto novo lá. Neste caso no dia 11 de setembro, né? Inaugurou. Sim. No dia 11 de setembro e retoma as suas atividades agora. Então, um CTG que estava parado e que já está nativa de novo, um CTG com 37 anos de história. Hein? Curiosamente, foi onde pediram, né? Pediram para eu tirar o brinco. Ah, é? Foi onde eu fui. Não, mas volto a dizer, era uma prática comum. Sim, foi só. Era uma prática comum. Sim. Eu estava esquecendo aqui, tem o CTG Tropeiro dos Pampas, que é também Namorada do Vale. Todas essas entidades e os piquetes aí estarão com programações. Entra na internet ali, verifica qual é o mais próximo da sua casa, enfim, ou que conhece alguém lá, e visita, porque a boia é sempre de fundamento. Lá no Carreteiros da Saudade, inclusive, tem algumas cozinheiras, mas quem cozinha mesmo lá é a peonada lá. É os peão que vão pra cozinha. Como é que é o nome do baile aquele que tu sempre fala? Que é o baile... O baile da linguiça? Baile da linguiça? É no Carreteiros, não? A gente chama de baile à moda antiga. O baile à moda antiga é como se fosse um café colonial durante toda a madrugada. A noite inteira. Noite inteira. Tá rodando... Meu estilo, entendeu? Meu estilo de A gente liga só os candeeiros, né? Deixa uma iluminação mais branda assim no galpão, que é para dar um aspecto de como era antigamente também. O conjunto desce em determinado momento na pista, porque era assim que acontecia no passado, né? O conjunto estava ali e o pessoal estava dançando na volta, né? Não tinha eletrificação no som e tudo mais. Tinha que dançar meio perto para ouvir a música, né? E é servido, vou falar aqui alguns, cuca, linguiça, morcela, uma variedade de doces e salgados, torresmo, que mais que eu posso lembrar? Caldo.
é servido um caldo a noite toda ali, enfim, picados de carnes variadas. É um cafezão colonial durante toda a madrugada, um baile muito tradicional. Muito queijo, né? Acho que já falei aqui, queijo, salame. E uma variedade, eu não sei nem dizer quanto é o número das variedades, mas eu posso te dizer o seguinte, tu vai sair de lá e não vai conseguir caminhar para sair de lá. Ainda bem que vai dançando e vai fazendo a digestão, né? Mas é um baile muito afamado, de fato, assim como outros, né? O baile da linguiça também tem algumas entidades que fazem, o baile do chopp. Nós em outubro também faremos, se Deus quiser, um outro evento aí que é de aniversário do Carreteiros, também em outubro, dia 9 de outubro, se não me engano. O aniversário do Carreteiros é no dia 7, mas eu acho que o próximo sábado é no dia 9. E até se vocês me oportunizarem, não sei como é que nós estamos de tempo aí, queria falar um pouquinho sobre os eventos, né? Não, pode falar. Porque assim, durante a pandemia, nós não temos possibilidade de fazer baile, não tá? Os ensaios são naqueles quadradinhos hoje, né? Todos separados, ninguém se toca hoje nos ensaios, né? É diferente. Sim. Então tá cada um dançando no seu quadrado ali e de forma separada. Mas nos eventos hoje, nos dias de hoje, os CTGs eles podem usar os protocolos de restaurante, que é de servir alimentação. Bom, tem que ser todo ele dentro do contexto de mesas no seu distanciamento, que tem alguém lá no buffet para servir, né? Que seja os talheres de forma individualizada, enfim, protocolo de restaurante. Mas como é um centro de tradições gaúchas, nós podemos colocar os artistas em cima do palco. E isso é uma coisa que a gente precisa sempre que tiver a oportunidade de fazer, porque os nossos artistas durante todo esse período estão passando aí um grande perrengue. E trazer o artista para cima do palco hoje é bom para a entidade, é bom para o artista, é bom para a cultura. Então nesses eventos que nós fazemos, ou almoço, ou os jantares, se chama ou almoço show ou jantar show, que nada mais é do que tu ir até o CTG, comer uma boia tradicional, uma comida campeira, ou um tradicional churrasco. Lá no Carreteiros também tem o tradicional costelão, né? Costelão 12 horas. Tu vai entrar na entidade tradicionalista, vai ter um som ambiente ali, obviamente, acontecendo, vai verificar lá toda a parte cultural que a casa oferece, vai jantar no buffet e terá em cima do palco um show ao vivo. Recentemente nós trouxemos no Carreteiros o Grupo Rodeio. Brabo é ficar vendo o Grupo Rodeio tocando o baile no palco e não poder dançar, né? Mas graças a Deus o pessoal nos ajudou muito, né? O público que estava presente nos ajudou muito, respeitando a questão do uso da máscara, de não poder dançar, do distanciamento das mesas. Nós inclusive ocupamos o tablado, né? Botamos as mesas no distanciamento no tablado, que era também para não correr o risco, né? E de alguém querer dançar e tudo mais. Mas os artistas já passaram a se apresentar de novo nos CTGs. A gente já conseguiu trazer de novo a música nativista, tradicionalista para cima do palco. E também para que as pessoas possam sentir esse cheirinho de galpão de novo, esse cheiro de lenha, né? Essa coisa boa que é de estar dentro do CTG, de rever os amigos. Tem muita gente na pandemia que não saiu de dentro da casa, né? Que está enclausurada. E muitos deles estavam esperando essa oportunidade para poder voltar para dentro da entidade tradicionalista, que era onde a sua vida acontecia ali, onde ele revia os seus amigos, né? E a gente já está podendo fazer isso. Se ali na frente possível for fazer eventos com dança a partir da vacinação e tudo mais, não tenham dúvida. Os CTGs vão passar a fazer também. Sim. Mas não vai se fazer nada clandestino, como se diz aí. Os CTGs ele tem esse viés da legalidade, né? De somar ao poder público, por exemplo, e de cuidar da sua comunidade, né? Então a gente não vai fazer, e eu falo aqui com certeza em nome de todos os patrões e de todas as entidades, a gente não vai fazer nada que não seja permissível dentro do protocolo atual que manda, estou falando aqui do município de Gravataí, né? Mas assim que possível for, nós vamos fazer as nossas festanças de novo. E acho que nós estamos num caminho bom, né? Porque a vacinação me parece que tem avançado aí, tem havido já algumas liberações. Sim. E eu acho que num futuro próximo aí a gente vai poder estar irmanados de novo aí dentro do galpão. No Grupo Rodeio até ia te convidar para ir, eu não convidei porque deu bem. O horário que começava lá
nós estávamos gravando aqui. Ah, Nós gravamos no o sábado. show era das 22 às 0 horas, né? O show, mas sim, o jantar começava a partir das 8, 8 a e gente meia. começa a gravar aqui 8, então a gente E acaba... tinha um show de abertura também, eu acho que era com o Pedro Nascimento e com o Leandro Berlésio. Isso. Uma outra figuraça aí dos musicais, né? Porque essas invernadas, eles têm um musical que toca Sim. pra eles, né? O Leandro Berlésio é outra figura aí. Cara, aqui no Chimarrão a gente tem um hábito. A gente tá criando um hábito. Eu gosto mais de hábito do que de chamar de hábito do que de... Quadro, Quadro eu não gosto. parte. Mas eu gosto de chamar de... É assim, eu acho que fica mais legal. Não vou ter que cantar nada, né? Não. Sorte de vocês. Não, a gente pede pra que o convidado olhe lá pra câmera e convide alguém. Alguém que tu acha que se sentaria aí e teria um papo, um conteúdo legal pra apresentar pra nós, pra conversar com a gente. E que seja Indiferente. Qualquer tu comentou que é presidente de um clube de futebol. Cara, pode ser alguém do clube, alguém, entendeu? Indiferente, alguém do teu serviço, indiferente, alguém que tu acha que vai sentar aí e vai ter um papo legal e vai trazer um conteúdo legal pra nós. Certo. Tem que ser agora ou posso pensar um pouquinho, por exemplo, conversar um pouquinho mais? Não, eu quero, antes de fazer esse convite para alguém vir aqui, que é muito bacana, eu agradeço de novo a hospitalidade aqui também, eu quero dizer que as tradições gaúchas, elas dependem de nós. Para que nós sigamos fortalecidos dentro do movimento, a gente precisa que pessoas como vocês deem a oportunidade de vir aqui no microfone, enfim, na telinha aqui, e que a gente converse com essas pessoas e faça novamente o convite para frequentarem o CTG. E a gente agradece muito essa oportunidade aí. Estas crianças, né, essa meninada que está se iniciando nesse retorno, na verdade, da pandemia. E é importante que se diga, nós perdemos muita força no movimento durante esse período. E não porque as pessoas deixaram de gostar do CTG, do tradicionalismo. Não, porque muitas vezes as pessoas acabaram descobrindo que a TV delas tem 300 canais, que elas não viam antes. Enfim, às vezes a rotina mudou, é melhor hoje isso é uma coisa boa, né? Ficar com a família ali e tudo mais. Então, a força de trabalho também das entidades tradicionalistas, elas se diminuíram muito, assim. E isso é importante para que as pessoas entendam de que, bom, mas eles estão lá, eles seguem lá cultivando a tradição, seguem lá fazendo o trabalho de forma colaborativa, como tu comentaste ali, questionaste ali anteriormente. Então, a gente precisa dessa força aí, dessa nova geração que está chegando. Eu, hoje, estou patrão, como tu colocou, eu tenho 35 anos de idade, para muita gente é uma surpresa. Talvez eu realmente seja talvez o patrão mais jovem, pelo menos da entidade que eu frequento, mas todos aqueles que passaram continuam lá. Eu falei da patronagem aqui anteriormente, né? Que são pessoas que estão sempre dando o norte, sempre dizendo como funciona, como eles acham que poderia ser, e a gente também com esse sangue novo vai dando os nossos pitacos ali, vai passando as nossas ideias, vai colaborando e trocando ideia mesmo de como a gente poderia fazer. E a pandemia, para nossa alegria, não desfez o movimento. Mas ela inevitavelmente enfraqueceu, acho que quase como todos os segmentos aí. E a gente faz o convite para o pessoal retornar à casa, vir novamente a prestigiar os artistas, a dança e as nossas ações e movimentações dentro do CTG mesmo. Tá? Então é um apelo aqui, mas é um apelo já em forma de agradecimento a vocês pela oportunidade. E quem nós podemos trazer aqui, Tchê? Deixa eu ver assim, ó. Tem uma figura muito bacana, para não dizer que eu vou puxar a brasa só pro meu lado, que é da gauchada aí. Tem uma figura muito bacana e que com certeza vai ter um conteúdo muito legal para trazer aqui para vocês, e que é da área do futebol. Da área do futebol aí. É o meu amigo Renato Garcia. Renato Garcia é vice-presidente de um clube chamado São Lourenço, hoje aqui da cidade de Gravataí, um clube que tem 7 anos de história aqui, um clube jovem, mas muito organizado na cidade, e ele tem uma grande experiência como jogador de futebol, como pai de jogador de futebol profissional, como dirigente de futebol. Então eu vou dar essa sugestão aí, que o Renato Garcia possa visitar vocês aí numa outra oportunidade. Renato Garcia, esperamos você aqui. Isso aí, não pipoquei, viu? Não pipoquei. Queremos te agradecer, cara, por tu ter tirado aí um tempinho do teu dia. A gente sabe que a gente tem afazeres, a gente tem
como tu tem a Semana Farroupilha chegando, mais então esse mês, né? correria, esse mês é Ainda complicado. quero me dar uma palhinha, eu quero divulgar essa semana Farroupilha ainda. Por favor? Não. Deixa eu pegar uma colinha aqui. Não, a partir do dia 11 de setembro, né? Ocorrerá também dentro do CTG Carreteiros da Saudade. Só um pouquinho, Rodrigo. Anota pra nós, que nós fizemos no ao vivo também. Eu repasso no ao vivo. Só pra. Daí eu repasso no ao vivo ficar. Aqui, já achei minha cola aqui já. É isso. Então, no dia 11 de setembro, nós começamos as atividades a partir das 11 horas da manhã no CTG Carreteiros da Saudade. Aí vamos servir um almoço ali. E às 17 horas nós temos a abertura oficial, né, da Semana Farroupilha dentro do CTG Carreteiros, onde faremos um grande jantar com certeza e receberemos também ali alguns artistas no que a gente chama de tertúlia livre. Né? Então vai ter alguns artistas regionais aqui se apresentando com o jantar, é mais uma oportunidade para visitar o galpão. Durante toda a semana, né, da Semana Farroupilha, nós estaremos recebendo visitantes. Esses visitantes, eles vão ter a oportunidade de conhecer um pouco da nossa cultura, de conhecer um pouco das ações que são realizadas dentro do CTG, seja na área cultural, artística, musical, na dança, na campeira especialmente. Nós temos uma campeira ativa lá, que vai demonstrar como é que laça uma vaquinha parada, como é que laça um boizinho de verdade, como é que monta num cavalo, como é que se encilha um cavalo também, como é que se faz fogo, como é que se frita bolinho de chuva, como é que se faz, né, uma culinária, um arroz carreteiro, né, de fundamento que a gente serve lá também. Então assim, a meninada, né, os meninos aí, as meninas que quiserem aprender a assar um churrasco, vai estar lá o fogo de chão e nós vamos ensinar como é que tempera, como é que faz um charque, por exemplo, como é que curte um charque, como é que se faz um mate, né, como é que se faz um chimarrão, aqui a casa aqui é chimarrão, para saber como é que se faz, né. Porque muitas vezes a gente tá louco para tomar um chimarrão, diz, mas eu não sei fazer. Então é mais fácil do que parece. E esse pessoal vai estar lá durante toda a semana ensinando a fazer isso para as escolas que vão estar nos visitando ou para qualquer pessoa, amigo, parente, vizinho ou colega que queira visitar. Com certeza nós teremos uma programação artística também durante todos esses dias. Aos sábados e aos domingos, onde o pessoal está mais liberado. Durante o dia todo vai ter apresentação artística e também a visitação, como eu falei, na campeira. Eu até nem vou falar especificamente aqui dos shows, porque aí dá para dar uma olhadinha lá no Facebook do CTG Carreteiros, né? Entra lá que lá tá toda a programação. E não só do Carreteiros, eu quero aqui estender o convite para vocês que moram em comunidades diferentes, para visitarem as suas entidades tradicionalistas, para acompanhar a Semana Farroupilha e participar das ações, que é muito legal, muito bacana. Quero te agradecer de novo, cara. Pedir desculpa por qualquer coisa, porque é um assunto que, né? Pedir pro pessoal seguir lá no Instagram, o @chimarrão_podcast, @jairo_chimarrão, @vozes do além chimarrão. Tu tem Instagram? O CTG Carreteiros está no Instagram também. CTG Carreteiros Gravataí lá no Instagram. O time tem? O São Lourenço tem lá, São Lourenço Gravataí. E o Rodrigo Ricardo, se não tiver nada para fazer, dá uma curtidinha lá. Vitor Volopipa. Basicamente é isso? Basicamente é isso. Muito obrigado de novo. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus, até a próxima. Não sei se era isso, meninos, que vocês esperavam. A gente começa a falar de tanta coisa. Se nós não tínhamos uma pauta determinada, eu acho que conseguimos falar um pouquinho de cada coisa. Sim. Né? E eu acho que foi quase 2 horas. Sério? Ah, que sacanagem. Quase 2 horas. Não, cheguei aqui às 6. Sim, mas do mal chegou, você entrou e 47. Mais exatamente. 1h30 deu, né? 1h30 deu. Não, tipo, foi rápido, desde ali a gente sentou, já começou e já tá com a ficha. Não ficou muito tempo. Eu peço desculpa se daqui a pouco alguma coisa foge, né? Ao que a gente. Não, gente. É assim que a gente vai conversando, vai lembrando. Pior que não. Esse é o intuito do podcast. De não ser entrevista, né? Ser entrevista, não ter um conteúdo. Dava pra nós fazer, porque depois pode ser que fique difícil e a gente possa esquecer. A gente pode fazer a chamadinha dele no celular já. O que tu acha? Com o meu, com o teu, o que tu acha? Ou tu quer que eu peça pra ele durante o decorrer da semana?
O que é chamado? Não, é que a É um gente vídeo que tu tá falando, né? Tu falando assim, de frente. Até uma tu selva, vai, assim. agora nessa semana, tu vai estar lá no CTG, fazendo o próprio CTG daí pra mostrar, tipo, na frente do CTG, mostrando e dizendo, Entendi. tal dia eu vou Eu vou estar. pra lá hoje, eu E saio daí daqui, eu vou pra lá. já faz um. Mas o que tá acontecendo, acho que não vai dar pra gravar muita coisa. Então, tá rolando um costelão lá, um rolete lá. Hoje é aniversário de um dos nossos patrões lá, o Laírton Zagonel. Não sei se vocês Zagonel. conhecem. O Zagonel já foi patrão lá no ano de 2014 e 15, se eu não me engano. E hoje é aniversário do homem 50 anos. Então, Comemorando the last. Esquentando uma carne. O tempo que eu Estampando fui... um latão. O tempo que eu tava lá era a Glória e... Dona Glória. É, a Glória e depois foi o nome dele mesmo, não sei que é conhecido como Índio. O índio é o seu Elmar Lopes. Isso. Elmar Lopes. É o nome dele. eu não- Grande figura, grande não figura. antes que a gente esqueça. Tá aqui. Tá aí? Eu já Mas eu peguei, faço, ó, só me digam o que precisa. Eu não sei que dia é, né? Tá, não, eu passo Então, direitinho, é, eu passo as aí. informações pra ti direitinho. A gente faz lá. Eu agradeço de novo, agora, aqui fora das câmeras. Obrigado pela oportunidade. Eu nem esperava receber qualquer tipo de convite. Fiquei bastante contente. Hoje me atrapalhei nos horários, né? Porque eu precisava estar lá. Bem Cara, capaz. é que tipo assim, eu vou te ser Eu sincero. não sabia, quando nós conversamos, eu não sabia que eu ia estar lá em Esteio. Também Não, não, e cara, eu relaxei, porque normalmente eu falo, tipo assim, semana passada era pra mim ter conversado contigo, ô meu, tudo certo. Aham. E ontem também era pra eu ter tipo, passado no meu, tudo certo. Deixou pro dia, daí e também eu tem essa, né? me perdi e... Mas deu tudo certo, deu tudo Não, certo. gravado, Tem uma certo. coisa muito importante que eu esqueci de falar, Ah. mas só para vocês saberem, porque as entidades tradicionalistas também têm um viés social muito bacana, e eu não comentei sobre isso, que são as ações solidárias que se faz dentro eu ia da perguntar, entidade. que eu vi isso Passou, entregando. pra gente ter uma ideia, no ano de 2020, só o Carreteiros, eu vou te comentar, distribuiu 11 mil marmitas em 7 meses. Algo assim fantástico. Em 8 comunidades diferentes, assim, Vila Rica, Rincão, Parque dos Eucaliptos e tudo mais. E só para que vocês tenham um conhecimento, assim. E isso não é só o Carreteiros que faz. Tem muita gente que faz lá no Rincão da Madalena, tem o Amanhecer no Rincão. Seria um negócio bacana de citar. Eu sei dos outros também, né? Sim. Que faz pão caseiro e distribui na comunidade. O Rincão da Amizade ali do Parque Florido. Campanha do agasalho muito forte. Nós também aqui fizemos campanha do agasalho. Os CTGs fazem cavalgadas na comunidade para arrecadar alimentos e agasalhos para distribuir nos albergues, nas casas lares e tal. Seria uma pena não ter lembrado disso. Mas deixamos pra uma próxima, não te preocupa que a gente sempre deixa o viés de um segundo episódio. beleza. Eu ia citar até o Edinho, mas eu acho que o Edinho, eu já te passei o telefone, não passei? Passei. Passou. Mas ele não... Nessa semana o homem... Tá offline. Mas é o cara que tem conteúdo pro ano todo no meio tradicionalista. Sim. Coordenador, já foi patrão do Carreteiros também, mas... A gente o que acontece? É que na semana a gente teve duas ideias. A primeira ideia é porque a gente já queria trazer alguém desse viés, tá? E aí deu bem certinho que, como a gente tá chegando, como começou a chegar setembro, e aí tem a Semana Farroupilha, eu disse, vamos dar a Semana Farroupilha e vamos fazer uma Semana O Farroupilha. que dá pra fazer em outra oportunidade é contar uns causos bacanas aí, porque na verdade a gente aqui ficou... No assunto ficou formal o tempo todo, né? Mas tem muito bastidor de rodeio, de invernada, de conquistas também, né? De que acontece e tudo mais, enartes e papapá, que é bacana de trazer. No segundo momento que a gente fizer, a gente traz, estouramos latão pra gente ficar mais relaxado, mais tranquilo. Mas pode ser até, e eu nem tô falando da minha pessoa, mas trazer pessoas diferentes, mas que tenham esse contexto, esse cenário mais didático. Deixa tua marca ali pra nós. Antes que nós esqueçamos. Antes que a gente esqueça. Qualquer lugar, não. Qualquer lugar, fica à vontade. Que eu caibo aqui, é só deixar uma mensagem. Não, é só essa assinatura do jeito, uma rúbrica, uma marca. Se tu quiser. Fechou todas. Gente, obrigado mais uma vez, tá? Obrigado. Eu acho que não conhecia vocês pessoalmente. Não, acho que não. Da minha parte que seja a primeira de outras tantas que a gente possa se encontrar aí. Eu quero saber quando é que vai ser esse café mineral da madrugada.
O café colonial da madrugada. Ah, esse aí. É, esse aí, não podemos perder. Em outubro agora, eu quero acreditar que daqui a pouco a gente vai fazer alguma coisa porque no contexto da vacinação, a gente vai estar liberado, né? Eu acho que é X, né? Vamos começar a fazer só com vacinar. Isso eu digo que ela está porque daí o Japão tem na teoria 600 lugares. 600 pessoas lá, mas lugar que 600. Então vai ter que brincar provavelmente 300. Tem uma parceria daí com o município, tem que alguém da vigilância de saúde, no evento, bem complexo, assim, mas no evento, fazendo a conferência desses cartões de vacinação, e aí sim vai fazer uma vacinação. Assim que aconteceu. Para nós pedimos para retomada, não que seja só, mas depende muito. sim, entendeu? Vamos falar agora de um cooperativa, um aspecto financeiro. Porque eles não estão é muito difícil gerir a coisa, sabe? A empresa, né? Aí o patrão é o gerente, tem que fazer entrar, porque sai a todo momento. Sai na luz, sai no alarme, sai na telha que cura, sai nas cadeiras que não tomou conta. Né? A gente não tem que fazer essa parte melancólica ali no movimento, assim, mas isso tudo é uma realidade. E aí tem que fazer um caminho. Como tem que fazer uma coisa, o meu filho não fazendo nada, ele pode ser morrer. Eu morri com o que não é, não falta de trabalhar. Só que eu não faço ele no passado eu não faria muito. Não para entregar ali, mas foi uma possibilidade para poder voltar no formato. Se tu vai contratar o vídeo rodeio, ele vai te dizer assim, a crise tá grande aí, é 10 mil que eu quero. Eu normalmente vou apresentar por 15, eu quero 10, eu quero 7. E ele tem que puxar o 7 hoje, o 10, o bolso, o seu pedido para pagar o carro. E ele não quer receber o que numa condição normal no passado, não sabia disso. Contratava lá o sertão, a máquina, mas pode ser lá, só quanto é que é? 15? Então tá, 15 a porcaria ali. E aí eu botava 500, 600 pessoas lá dentro, 800 e tal. Não tinha mais como botar A gente não fazia, o evento aconteceu, a gente falava os caras e dava lucro. Aí, nesse evento, por exemplo, só vou dar um cenário para dar um cenário para vocês assim. Aí nós contratamos o grupo poder, fizemos uma parceria com o patrão, pode fazer um contrato bobo, né? Daqui uns 2 dias tu vai devolver esse dinheiro aqui, não é tão bobo como eu achei que era. Eu falei assim, o momento é muito, você não tem oportunidade, ele não vai fazer nada. Eu vou ceder um pouco, normalmente no final da portaria, e por 7 e pouco. Eu vejo pela porta, nós dividimos um pouquinho disso. Então vamos lá, primeiro, vamos dois caminhos. Dizendo, ou seja, a portaria de material. Não começa por aí, começa com a casa de tirar. Mas essa é uma coisa financeiramente falando, pelo que envolve o justificativo eu cobrei 40 e aí muda para ele. Você entrou 300, que já fez a conta de televisão. Entrou 3 mil. Só de igual. Dessa bola eu já fiz 2. Fiquei com mil a portaria. Tá bom, mas já pegou mil. Tá bom. Botei luz, né? Mas você já pagado, mas a luz foi, a luz foi terror. Pra tu botar água, tu tem que gastar luz. Porque eu moro e aí lá na copa, na copa eu tava ali, então eu tava sentado,
Mesmo nós, com 300 pessoas de 30 páginas. O mais barato é que eu seguro. Eu me esqueço, porque a gente fez lá, eu uma noite, mobilizou um grande número de pessoas. Mas como não entrava só para tirar água, tem que Exato, aí vai dizer assim, patrão, estamos falando, ninguém está fazendo nada para fazer uma bom, tem todos os 2 mil, e com esses 2 mil eu pago pelo menos 2 mil de luz e pago o horário lá, monitoramento, mais uma cadeira que legal, uma coisa eu faço. Só que se o movimento não é usina, entendeu? E eu tenho material humano que dá, porque os caras vão cansar. E aí, no fim das contas, tem que todo mundo sentar e correr quando deu, o cara vai assim, cada um e hoje não tem mais esse material humano, hoje todo mundo ali, antes tinha que fazer tinha que segurar. Antes tinha equipe para todo mundo que ir lá, dar uma forcinha, ajudar e ficar com e aí, da nossa linha, tá falando um cara que tem o saldo da conta do projeto do exato, tem muita gente. Ó, vou tentar agora, eu não sei como é. Um lado tá estufado, eu não tenho coragem, tá? E o outro lado tá caindo, e tava assim, chamando de antigo, tava sério, foi a parceria, o barzinho, a comunidade ali e tal, sabe? O chão, a areia, aqui, tá? Pô, não, vamos ver se termina, a parceria que nós fizemos, porque quando tu vai lá no atacadão comprar, a comida para fazer agora de esse é o material. Tem que dar um a mais, um descontinho a mais que tu vai fazer para a comunidade. Aí tu tem que assim, ó, é assim que funciona. Vai ver saber começa a pegar roupa. É assim, deixa uma casa tua fechada com outra, vai botar a mão pra tudo. Então assim, mas ainda assim tá rodando. Desculpa mais uma vez, já vai tanto tempo pra saber. Tá mais? Depois lá. Obrigado pela oportunidade. Rapaz, Não se fazer uma roubada. Rapaz, obrigado. Passa por aqui, aí tá fechado. Tá, então bota no controlador pra nós, pra ficar uma meia hora, pra pelo menos dar um gás. Ô, amorzinho, eu vou botar o microfone aqui pra ti. Quando não tem, dá pra deixar aqui, né? Quando não tem, dá pra deixar um aqui. Dá pra deixar o que tem sobrando aqui, né? Tira ele daí, Vitor, não tem também. Sai aí, vai pegar. Nossa, a minha já era, seu papo. Aqui, ó, A minha é o demônio. A tua demônio não, o Dudu ele é bem. A minha cortina, eu olhei minha cortina do meu quarto e eu olhei um buraco. Eu tive desgraçado. Não, ele é, graças a Deus, ele é bem tranquilo. Ele é bagunceiro de noite quando vem os